casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonas. Agora eu gostaria de meditar 2 Samuel 4, que diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado de ambas os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém? Senhor, meu Deus, graças, Pai, te dou por tudo, Pai, que tu tens, Senhor, já feito neste lugar. Te peço eu, Senhor, a tua graça, a tua unção, a tua virtude, ó Deus, para que eu possa, Senhor, ministrar, Senhor, a tua palavra. Jesus, me ajuda, Deus, porque, Deus, se tu não me der, eu não tenho nada, Deus. Pai, me dá, Senhor, a tua graça. Abre, Deus, nos dá entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender e entender a tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Podem sentar. Cada um tem um chamado na obra. Eu sou um pregador que espécie eloquente, pregador que grita, que tem um ser mais pacífico, falou de Jesus, né? Cada um tem sua chamada. A minha é mais escapulidores, atrapalhados, mas Jesus usa também. E eu disse para Deus aqui, falei, Senhor, me faz pregar diferente hoje. Eu quero pregar de maneira que a igreja entenda, compreenda e que saia daqui abençoado pelo poder da sua palavra. Eu não sei se eu vou conseguir. Se Deus der graça, eu vou conseguir. Porque ela não dê, amém? Amém. Se vocês viram dando uns pulinhos aqui, amém? Isso é normal para quem prega assim. A realidade é, irmão, que a Bíblia diz que Jonatas era filho de Saul. Saul era o rei de Israel. E a Bíblia diz que Davi, desde a primeira vez que Davi conheceu Jonatas, Davi o amou. Havia uma união, uma comunhão daqueles dois irmãos muito grande. E a Bíblia diz que Jonatas amava tanto a Davi, mas tanto, que Jonatas era capaz de dar a sua vida por Davi. E naquela época, Jonatas era filho de rei. E Davi era, como se diz por aí, um nada, ninguém diante do homem. Mas diante de Deus, Deus já tinha projeto de o tornar rei. Mas a verdade é que Jonatas e Davi se conheceram, louvado seja Deus, quando no momento difícil do seu pai, quando estava já atribulado, Davi desceu, tocava harpa, e o pai, louvado seja Deus, aleluia, de Jonatas ficava liberto daquele espírito mau. E aquilo agradava o coração, louvado seja Deus, aleluia, de Jonatas. E Jonatas viu qualidade em Davi, Jonatas viu a simplicidade, humildade, e aquilo chamou a atenção de Jonatas. E Jonatas proclamou o amor como irmão, e criaram um elo, uma amizade muito grande entre Jonatas e Davi. E a Bíblia diz que, uma certa vez, os dois fizeram um pacto do pastor. E aquele pacto era o quê? Irmão meu, não esquece de mim. Aleluia. Se em algum momento estiver eu passando por um momento difícil, irmão meu, me ajuda, irmão. Davi dizia isso para Jonas. E Jonas também dizia a mesma coisa. Irmão meu, mas também se eu um dia vim perecer, me ajuda, irmão meu. Não deixa a minha família perecer. Se quiser um elo, uma amizade,
aleluia, Saul, pai de Jonathan, por inveja, aleluia, louvado seja Deus, o perseguiu a Davi. E a Bíblia diz que agora Saul o caçava Davi em tudo que era campo, em tudo que era montanha. A Bíblia diz que, aleluia, Saul queria matar Davi de todos os jeitos. Mas a Bíblia diz que Deus já tinha um propósito na vida de Davi. E que Davi não era culpado, irmão, por Deus ter o escolhido. Davi não tinha culpa. Se Deus achou graça, aleluia, Davi. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, que por essa causa, agora Saul perseguia noite e dia para tentar destruir a vida de Davi. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que, aleluia, Saul tentava armar emboscada, a Bíblia diz que Deus era com Davi. E Deus dava livramento para Davi. E durante, aleluia, muitos anos, aleluia, essa perseguição houve. Louvado seja Deus, durante muitos anos havia uma perseguição. E Davi, louvado seja Deus, sempre fugia. Aleluia. E Jonathan sempre chorava. Porque Jonathan via que Davi era um moço bom. Que não havia necessidade do seu pai o perseguir. Mas na realidade, Saul perseguia, aleluia, louvado seja Deus, Davi. Porque sabia Saul que Davi seria o rei. Porque o Espírito de Deus já não estava mais sobre a vida de Saul. E ali se criou uma inveja. E ali começou a perseguir a Davi para matar Davi. Para que Davi não viesse, aleluia, louvado seja Deus, reinar. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, não adianta o adversário perseguir, não adianta ter inveja, não adianta, irmão, porque quem faz o projeto é Deus. E quando Deus cria um projeto na vida de uma pessoa, quando Deus escolhe alguém para ser louvado seja Deus alguma coisa diante de Deus, é Deus que honra, porque a honra de Deus não é de homem, independente do que se pensa, do que se fala, é Deus que cuida dele. E a Bíblia diz que agora Davi fugiu um pouco da presença de Saul, foi para outros lados da montanha, e agora Deus, louvado seja Deus, aleluia, começa agora a tratar, louvado seja Deus, com Saul. Ó, o Simão diga, a partir de hoje, Deus está tratando com aquele que tem que perseguir. Fique em paz, diga isso para ele, fique em paz. A partir de hoje, a tua história vai mudar. Aleluia. Creia nisso. A partir de hoje, haverá mudança no quadro da sua vida. Deus estará mudando a sua história a partir de hoje. Porque eles não estão te perseguindo. Eles estão perseguindo aquilo que é de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que os cristãos agora se levantaram contra Saul. E começou a haver uma guerra. E nessa guerra, a Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, que Deus permitiu que o adversário cercou Saul. E Saul, louvado seja Deus, desejou a morte. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que, aleluia, Saul pede agora para um soldado que o matasse para não cair na mão dos filisteus. E a Bíblia diz que Saul morreu. Mas o Senhor me diga, quem persegue o ungido de Deus, o seu caminho é a morte. Diga aí para ele, o seu caminho é a morte. A Bíblia diz que Saul morreu e, aleluia, infelizmente, muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com o Jonas. Muitas vezes pessoas boas, pessoas inocentes, pessoas qual têm um coração bom diante de Deus, mas termina padecendo, termina pagando preço, porque está no lugar errado, com as pessoas erradas e no momento errado. Louvado seja Deus, aleluia. Infelizmente, aleluia, Jonas também morreu. E aí onde é que entra a palavra agora? As notícias da morte de Jonathan e de Saul, louvado seja Deus, chegaram em sua casa. E a Bíblia diz que Jonathan, amigo de Davi, tinha um filho da idade de 5 anos.
Louvado seja Deus, aleluia, que, aleluia, eu quero acreditar na minha, louvado seja Deus. Eu estou criando uma analogia aqui. No momento, todas as vezes que, aleluia, Jonas chegar em casa, louvado seja Deus, aleluia, porque eu sei que é assim com nós que